já te falei que podemos classificar os triângulos de duas formas, baseado nos lados e nos ângulos. Baseado nos lados, a gente já viu que são os triângulos equiláteros, isósceles e escalenos. Agora vamos ver como é que a gente classifica baseado nos ângulos do triângulo, beleza? Vamos lá. Olha esse primeiro triângulo. Olha aqui. Perceba que ele tem todos os ângulos pequenininhos, todos os ângulos menores do que 90 graus. A gente chama esse tipo de triângulo acutângulo. Por que acutângulo? Porque ele tem ângulos agudos, que são ângulos menores do que 90 graus. Então, ângulos menores do que 90 graus são ângulos agudos. Se o triângulo tem todos esses ângulos agudos, é porque é um triângulo acutângulo, beleza? O próximo caso perceba que nesse triângulo eu tenho, olha aqui, esse quadradinho com a bolinha no meio. Esse daqui é o símbolo para ângulo reto. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Se eu tenho um triângulo que tem um ângulo reto, eu posso dizer que eu tenho um triângulo, adivinha só, retângulo, porque tem um ângulo reto. Fácil, né? Então é quando nós temos um ângulo igual a 90 graus. Obviamente não pode ter outro de 90, não podem ter dois de 90, porque 90 mais 90 já daria 180, não teria como o terceiro ângulo ser zero, tá? Então, um ângulo de 90 graus, triângulo, retângulo. E o último caso é quando eu tenho um ângulo aqui, ó. Esse ângulo daqui é um ângulo grande, pode ser um ângulo de 120, 150 graus. É um ângulo maior do que 90 graus. A gente chama, olha aqui, de triângulo obtusângulo, que é o que tem um ângulo obtuso. Simples assim, tá bom? Olha aqui esse exemplo para você fixar e praticar. Olha só. Um triângulo tem ângulos medindo 120, 20 e 40 graus. Classifique esse triângulo em relação aos lados e ângulos. Vamos lá. Vou dar um zoom aqui, porque só o que a gente precisa saber são os ângulos. E pensa comigo, vamos classificar em relação aos lados. Veja que eu tenho que esse ângulo é de 120, que aqui é 20 e aqui é 40. Eu tenho três ângulos que são diferentes entre si. Se os três ângulos são diferentes, significa que os lados também vão ser diferentes. E um triângulo que tem todos os lados diferentes é um triângulo escaleno, exatamente, triângulo escaleno, então sem muito mistério, tá? Vamos ver agora a classificação em relação aos ângulos. Você poderia pensar que, ó, eu tenho um ângulo de 20 e um ângulo de 40. Opa, são dois ângulos agudos, ângulos menores do que 90. Porém, olha aqui, esse carinha daqui, ó, esse 120 é quem vai definir a classificação desse triângulo em relação aos ângulos. Por quê? Porque o 120 é um ângulo obtuso. E o simples fato de eu ter um ângulo obtuso já é suficiente para eu ter um triângulo obtusângulo. Opa, escrevi até errado aqui. Obtusângulo. Então, está classificado em relação aos lados e em relação aos ângulos. Combinado, então? Olha esse outro exemplo aqui. Classifique os triângulos quanto aos ângulos. Ele não quer saber dos lados, só os ângulos. Vamos olhar um por um aqui, tá? Esse primeiro, eu já posso olhar logo de cara que tem um ângulo de 98 graus. Ou seja, eu posso já dizer que 98 é maior do que 90. Se tem um ângulo maior do que 90, é um ângulo obtuso, portanto, um triângulo obtusângulo. Então, esse primeiro é OBT, obtusângulo. Fechou? Olha o próximo. O próximo tem todos os ângulos de 60 graus. Tá. Eu acho que já apitou aí na sua mente. É equilátero, fala equilátero, fala equilátero. É equilátero. Só que equilátero é classificação em relação aos lados. Não é o que a questão quer, tá? Não adianta ele pedir uma coisa e você entregar outra, por mais que essa outra esteja certa. Então, o que é que vai acontecer? O que interessa para mim é que todos os ângulos são menores do que 90. Ou seja, são ângulos agudos. Então, é um triângulo acutângulo, beleza? Combinado, então? Vamos para o último. Olha só.
Esse daqui eu tenho um ângulo de 30 graus, um de 60 graus e um de 90 graus. Lembra, 90 graus é um ângulo reto. Esse quadradinho representa 90 graus. Se eu tenho um ângulo reto, eu tenho um triângulo. Exatamente, tenho certeza que você gritou daí. Retângulo. Combinado? Então, veja que é super simples classificar, tá?